Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar então aqueles que puderem a ficarem de pé e vamos continuar este ato de louvor e de adoração ao nosso Deus e vamos invocar a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, que Ele possa estar a dirigir todo este tempo, seja Ele a falar através da sua palavra, através dos cânticos, que o seu Santo Espírito possa estar aqui a trazer amor, união e paz aos nossos corações. Então vamos dedicar este tempo também, enquanto cantamos um cântico, a podermos entregar a oferta do Euromissionário para o sustento da Associação de Evangelismo e Apoio Missionário, que sustenta obreiros e pastores que estão no terreno a levar a mensagem da salvação em Jesus a outras pessoas. Então podemos, quem quiser, contribuir voluntariamente, entregar aqui o Euromissionário neste vaso. Enquanto cantamos este cântico, em que pedimos a direção do Espírito Santo para este tempo de culto. Tua presença
possam dirigir uma oração neste dia. Oremos. Grandioso Pai, misericordioso Deus, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Pai amado, por quando dormimos é um hábito, Senhor, mas ao acordar é sempre pela Tua graça, Pai. Muito obrigada, Senhor, te agradecemos pelas vidas que puderam vir para a igreja, Senhor, e os que não puderam, Senhor Jesus, que o Senhor possa os levantar para o próximo domingo e para os próximos também, Senhor Jesus. Entregamos este culto nas Tuas mãos, Senhor, pedimos a Tua presença aqui conosco, Pai amado, desde o princípio até o fim, até o momento da exortação, Senhor. Abre os nossos ouvidos, nossos corações, Pai amado, para que possamos ouvir e levar para a nossa vida tudo que nós ouvirmos aqui, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós assim agradecemos. Amém. Amém. Vamos então ler uma passagem que se encontra em Romanos 5, os versículos 1 e 2. Mesmo quem não tiver a Bíblia pode acompanhar, os versículos também vão ser projetados. Então, Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, estamos justificados, somos tornados justos diante de Deus pelo sacrifício redentor, remidor do nosso Senhor Jesus. Pagou o preço do nosso pecado naquela cruz. E então estamos justificados. E nós que queremos, que acreditamos que isso foi real, que aconteceu, realmente temos os nossos pecados justificados e temos novamente esta comunhão com o Senhor. E isto tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Realmente possamos estarmos firmes na salvação, nesta certeza, e gloriarmos na esperança da glória de Deus. Nós vamos cantar um cântico que fala sobre isso, não é? Que fomos perdoados, sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. E ao nós recebermos este perdão, ao aceitarmos este perdão, ao reconhecermos o nosso pecado, ao arrependermos do pecado e pedirmos então que Jesus passe a viver em nós e a ser Ele quem ministra a nossa vida, quem nos dirige, Ele vai começando a transformar, através da ação do seu Espírito Santo na nossa vida, transformar a nossa vida. E então é maravilhoso nós podermos cantar e agradecer e reconhecer que realmente fomos perdoados pelo Senhor Jesus e que esse preço que Ele pagou foi um preço muito alto naquela cruz. Nós recebemos esse prémio pela graça maravilhosa, mas para nós foi de graça, mas Jesus pagou um preço muito alto para que realmente isso fosse possível. Então vamos cantar estes cânticos que nos falam sobre isso e declarar que Ele seja o Rei da nossa vida, que possa reinar, que possa continuar a cada dia a transformar a nossa vida e a vivermos em comunidade, enquanto igreja, refletindo essa salvação. Jesus foi condenado, eu fui aceite. Jesus morreu, com seu Espírito eu tenho nova vida, porque meu Senhor ressuscitou. Precioso amor.
louvor, esta adoração contínua ao nosso Deus. E enquanto cantamos este cântico seguinte, vamos também ter o privilégio de dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Aqueles que nos visitam não se sintam obrigados a ofertar, se o fizerem que o façam de coração. Realmente é uma responsabilidade nossa enquanto membros da Igreja, podemos manter e sustentar a Igreja, e então vamos fazê-lo. Peço ao irmão Rogério e ao irmão Lourenço que possam proceder ao levantamento dos dízimos das ofertas. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto Eu preço. sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu vou pedir ao irmão Rogério que nos dirija então uma oração de gratidão. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Nós Te queremos agradecer, Senhor, porque de facto Tu nos tens permitido estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para louvarmos e engrandecemos o Teu nome. Por isso nós Te pedimos, Senhor, que aceites o nosso louvor e a nossa gratidão nesta manhã, Senhor, neste dia que Te é dedicado, Senhor Deus e Pai. Também Te queremos, Senhor, consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantadas em Teu nome, Senhor, que de facto, ó Deus, através delas, Senhor, outros possam vir ao conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, Te peço, Te agradeço todas estas coisas. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar e vamos ler uma passagem que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, os versículos 12 a 17.
Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo isto só é possível com a obra do Espírito Santo na nossa vida. Só Ele é que pode transformar a nossa vida, de forma a podermos viver como um corpo, unidos em Cristo Jesus e refletindo todo este amor, o perdão, a paz, a gratidão no nosso coração, não é? Sustentar-nos, suportar-nos uns aos outros, sermos um suporte, um sustento, um auxílio, e de vivermos esta vida de gratidão, louvando e estimulando e exortando, sempre com gratidão no nosso coração, e estarmos firmes na sua palavra. Realmente a obra do Espírito Santo possa ser feita na nossa vida, possamos permitir esta ação em nós, porque só dessa forma é que nós podemos viver como um verdadeiro corpo unido em Cristo e viver essa comunhão que o Senhor deseja para cada um de nós enquanto igreja. É isso que vamos cantar, não é? Recebemos um novo coração. Foi Jesus que nos transformou e nos deu esta nova vida, que deverá ser transformada a cada dia pela ação do seu Espírito Santo, e que possamos usar a nossa vida para a bênção dos outros e para a edificação do corpo de Cristo e para ato de adoração contínua na nossa vida, no nosso dia a dia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração
Estamos a olhar neste mês de janeiro para o mover do Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo na vida da Igreja. Os primeiros dias da Igreja em Jerusalém foram pautados sempre por uma submissão ao Espírito Santo. E só assim a Igreja sobreviveu, só assim a Igreja se consolidou, só assim a Igreja continuou a louvar a Deus, a segui-lo, a obedecê-lo, e só assim a Igreja nos deixa este legado que hoje nós queremos continuar, queremos perpetuar, e eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, e quando nós recordamos aquelas palavras que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, de andarmos no Espírito, de nós vivermos pelo Espírito, de nós sermos submissos ao Espírito. Nós olhamos para para Atos no capítulo 2 e vamos olhar para o significado da palavra comunhão. Comunhão que significa partilha. Quer dizer que eu dou, eu recebo, mas comunhão é algo que um grupo de pessoas ou uma comunidade dá e recebe sem esperar que o outro tome a iniciativa. Sem esperar que o outro seja o primeiro a fazer, nem tampouco estar a contabilizar. Eles deram mais, eles receberam menos, mas o Espírito Santo foi conduzindo a Igreja para este caminho de comunhão. E Atos capítulo 2, versículo 42, diz que o fez através do ensino dos apóstolos. Nós vamos ler do versículo 42 em diante, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Querido Espírito, nesta manhã, queremos pedir-te que sejas tu a controlar este culto, a controlar os nossos pensamentos e a conduzir a nossa compreensão à mensagem que tu queres. Sejas tu a levar-nos à aplicação do mesmo, a enchermos-nos da tua alegria, a enchermos-nos de ti, para que possamos viver o que tu desejas, porque o que tu desejas para nós é sempre o melhor. Nós pedimos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Chama a atenção no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Igreja sentiu ali a necessidade de se afirmar. A Igreja teve a oportunidade de se afirmar. A Igreja teve as condições para se afirmar. Versículo 42 diz-nos que foi pela perseverança daqueles crentes, pela insistência, pela não desistência que todos eles tiveram, revelaram, versículo 42, ao ensino que os apóstolos davam. Quer isto dizer que eles estavam a ouvir aqueles que aprenderam com Jesus, os discípulos, os alunos, os que conviveram com Jesus, eles ensinavam, eles doutrinavam a Igreja. E a autoridade apostólica, esta autoridade que nós estamos a ler no versículo 42, irmãos, eu peço atenção que possamos ler o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A autoridade apostólica foi fundamental, foi um assunto muito sério nos primeiros anos da Igreja. Porquê? Porque houve pessoas que se introduziram e que se apresentaram eles como mestres. Apresentaram-se eles como capazes. Também eles tinham uma palavra. E estas palavras eram um desvio ao ensino de Jesus. Algumas vezes era buscar um regresso, uma ênfase da lei. Outras vezes era proveito próprio. Havia alguns desvios, heresias. E os irmãos sabem que o diabo gosta sempre de entrar por uma janela. Às vezes não precisa da porta escancarada. Às vezes é uma pequena janela e ele introduz uma heresia, uma mentira, uma falsidade. E agora, versículo 42. A Igreja foi movida pelo Espírito Santo porque se submeteu
à autoridade, ao ensino dos apóstolos. Não havia aqui uma vantagem pessoal, não havia aqui um desvirtuar da mensagem, porque eles estavam a transmitir o que tinham recebido de Jesus. Aliás, quando nós olhamos aqui para a autoridade dos apóstolos, nós vemos que este foi o critério que Pedro e os demais apóstolos seguiram para encontrar o substituto de Judas. O critério era alguém que tivesse acompanhado Jesus desde o início do seu ministério, do seu batismo, até à sua ascensão. Para quê? Para que não se desvirtuasse a mensagem, para que não se desvirtuasse o ensino, a autoridade, a crença na divindade de Jesus, porque alguém poderia aparecer e dizer que Jesus talvez não fosse Deus, talvez tivesse sido Deus durante algum tempo. Não. E era importante estar ali alguém que tivesse visto Jesus, que tivesse aprendido de Jesus, que tivesse convivido com Ele. Não apenas visto os milagres, porque aí muitos podiam estar. Não apenas alguém que tivesse comido do pão e do peixe, porque muitos podiam estar, eram mais de 5.000, mas alguém que tivesse ouvido de Jesus, alguém que tivesse estado com Ele. E era este crivo que permitia que a doutrina ensinada fosse a correta, a doutrina fosse verdadeira, a doutrina fosse autêntica, sem desvios, sem heresias, sem proveito pessoal. E como ainda não estava escrito o Evangelho, não havia o Evangelho escrito como nós temos, o de Mateus, Marcos, Lucas ou João, o ensino era totalmente oral, era exclusivamente oral. Portanto, os apóstolos eram a voz autorizada para falar e era imprescindível que o ensino fosse ministrado por alguém que conhecesse Jesus, alguém que tivesse aprendido diretamente de Jesus. Claro que nós temos ao longo das epístolas do Novo Testamento pessoas dotadas, pessoas capacitadas para ensinar, mas neste momento, Atos 2, eles não eram autoridade. Não eram a autoridade que a Igreja procurava. Não eram a autoridade que a Igreja necessitava. E aqui nós vemos a orientação do Espírito Santo, a supervisão do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que conduziu a Igreja a ouvir estas pessoas e não outras. Os apóstolos. E é importante nós olharmos para o versículo 42 e perceber que era o ensino dos apóstolos que importava ouvir, porque este ensino apontava para Jesus. Não direcionava para eles, mas sempre para a pessoa de Jesus. Irmãos, e esta é a comunhão que nós pretendemos. Uma comunhão centrada no ensino de Jesus. Naquilo que Jesus disse, naquilo que Jesus fez. E para quem esteve na classe da Escola Bíblica Dominical dos jovens e dos adultos, pôde hoje recordar uma vez mais a importância da ida de Jesus à cruz, o seu sacrifício. E é aqui que os apóstolos são uma mais-valia para a Igreja, porque eles estiveram lá, eles ouviram, eles viram e eles testemunharam, então eles podiam, cheios do Espírito Santo, falar daquilo que tinham vivido com Jesus. A aplicação para nós é mantermos esta mesma atenção naquilo que diz a Bíblia e menos naquilo que diz a lógica. Às vezes a lógica é correta. Aquilo que outros dizem, aquilo que outros pensam, aquilo que outros divulgam, mas a Bíblia é a nossa única, a nossa suficiente regra de fé e prática. Então vamos ler sempre a Bíblia. Sejamos como aqueles homens que estão relatados no livro de Atos, em Bereia, que foram consultar, conferir o que Paulo dizia, foram conferir a Escritura. Saibamos também nós hoje filtrar o que ouvimos no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Cuidado, nem sempre é a palavra de Deus. É a minha lógica, é a lógica deste ou daquele, ou de um grupo. Nem sempre é a Bíblia. Por isso, versículo 42, a nossa comunhão tem de ser na Escritura. Sejamos fortalecidos ao ler a Bíblia, ao sermos instruídos no conteúdo do ensino de Jesus e menos nos mestres das redes sociais. Eu tenho desafiado a Igreja a ler diariamente a Bíblia. Eu tenho desafiado a que há vários meses, há anos, que ia dizer, leiamos a Bíblia todos os dias. Vamos ler a Bíblia todos os dias. Para quê? Para não sermos enganados. Porque o diabo vai gostar de um desvio.
para trazer a dúvida, para trazer a discórdia. Mas quando nós nos submetemos ao ensino da palavra de Deus, então permitimos que o Espírito Santo seja a autoridade e seja o ensino bíblico a prevalecer sobre nós. Mas quando nós olhamos para a comunhão, nós lemos aqui no versículo 42, e na comunhão, e aproveito para ler o versículo 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Para percebermos melhor a expressão que aparece aqui, comunhão, o grego é koinonia. E para perceber o que diz o versículo 42, precisamos ler então o versículo 44 e 45 e percebemos que esta comunhão, esta partilha era tão forte que os crentes tinham tudo em comum e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Vamos ver a aplicação da koinonia, da comunhão. Em primeiro lugar, significava atenção. Depois significava cuidado. E por fim, significava ação. Atenção, porque ao que se passava ao redor da vida da igreja. A igreja em Jerusalém, por estes dias, não tinha apenas 12, 24 ou 48 membros. Já estava com muita gente a congregar. Já estava com muitas pessoas reunidas em torno do ensino de Jesus. Então era necessário a igreja estar atenta para a vida de cada um. Ninguém vivia de cabeça baixa. Eu costumo fazer a aplicação que li num livro, O Lugar Mais Seguro da Terra, que é extraordinário. Irmãos, se nós pensarmos que as cadeiras ficarem todas lado a lado, nós não conseguimos ver a cara uns dos outros. Mas se elas ficarem em semicírculo, nós vamos poder olhar uns para os outros. Aliás, quem está na galeria consegue ver as vossas cabeças. Se nós levantarmos a cabeça, quem está lá em cima vai ver a vossa cara. E é importante a igreja não ficar a olhar só para si. Tem de olhar, tem de estar atenta, porque muitas vezes, pelo rosto, nós podemos inferir se alguém está bem ou mal. Mas quando nós estamos atentos, quando nós estamos preocupados, não apenas nos nossos afazeres, não nas nossas dificuldades ou ansiedades, nas minhas, mas de todos, nós revelamos atenção. Quando alguém está desempregado, doente, ou quando alguém está feliz por estar grávida, certo, Beatriz? Contente por ter vencido uma doença ou por ter os negócios a funcionar bem, quando alguém conseguiu superar os exames ou está a dispensar os exames por ter tido um bom semestre. Tudo isto pode estar a ser transmitido e vai ser transmitido e nós precisamos de estar atentos. E uma igreja que fortalece a comunhão está atenta, partilha. Uma igreja que está a fortalecer o versículo 42, que está a pôr em prática o versículo 44 e 45, está atenta, está a ter atenção para a vida dos outros, sabe dizer se está bem, se a pessoa que procura uma necessidade pode encontrar aqui ou ali. Passamos então ao cuidado. Cuidado é estar perto de alguém, é ouvir. Cuidado não é apenas saber que ele está a passar por um momento feliz, está a passar por um momento difícil e eu agora posso me ir embora. Não, é estar perto desta pessoa, é ouvir esta pessoa, é querer estar perto dela, ouvir, orar por outras pessoas. Orar por outras pessoas. Irmãos, comunhão é também partilhar refeições, boleias, convívios, mas é muito mais do que isto. Mais do que nós estarmos com os nossos familiares apenas, ou então alargarmos o espectro da nossa aplicação da comunhão, o que é excelente, é ótimo, mas nós temos de ter sensibilidade para ouvir. Temos de revelar uma atenção quando as pessoas falam connosco. Não desvalorizar as dores dos outros. Isso não é nada. Eu também já passei por isto. Também já estive desempregado. Eu também. E este, quer dizer que não vales nada o que me estás a dizer. Não. Se nós repararmos no versículo 42, a igreja perseverava na comunhão, na atenção e no cuidado. Quer dizer, na proximidade. Estarmos atentos, estarmos próximos uns dos outros, falarmos, ouvirmos. E é importante quando alguém nos diz, estou com esta situação, nós ouvirmos e interessarmos-nos por esta pessoa. Irmãos, se a igreja em Jerusalém desvalorizasse a crise deste, a crise daquele, a tristeza do outro, o problema daquele e a situação complicada que o outro está a passar, não era uma igreja
a fortalecer-se na comunhão. Para nós fica em Viseu, em 2025, o cuidado. Eu disse que em Jerusalém não eram 12, nem 24, nem 48. Também nós aqui somos mais do que este número. E às vezes é difícil saber o nome de todos. E se nós formos cumprimentar a todos pelo nome, vai ser difícil. Às vezes dizer irmão. E o irmão fica prolongado porque não sabemos o nome dele. Irmã. E prolongamos porque não sabemos o nome dela. Mas se nós tivermos o cuidado, se nós formos próximos, se nós estivermos interessados em ouvir a pessoa, não vamos dizer o irmão. Vamos saber o nome. É difícil saber o nome de todos, sem dúvida. Mas o interesse, a proximidade, vai ajudar-nos a dizer que não é aquele irmão, é o irmão. Por fim, a ação, que é o âmago desta prioridade da Igreja. Naquela congregação havia refeições comunitárias. E fica aqui um apelo, irmãos. Nós, na passagem de ano, fizemos um jantar comunitário. Foi muito bom. Quem participou pode partilhar, pode testemunhar disso. E é bom que nós investamos neste tempo. À mesa nós vamos trocando opiniões, vamos trocando informações, vamos nos conhecendo. E quando nós ficamos apenas junto dos nossos familiares, não conhecemos os outros. Mas quando nós também estamos com outros, vejam a igreja em Jerusalém. Havia refeições comunitárias e havia partilha de bens. Versículo 45, segundo a necessidade de cada um. Nesta igreja, em Jerusalém, não havia desperdício. Não havia oportunismo. Não havia um aproveitamento, ou aquilo que nós chamamos um abuso. Quem tinha o que comer, não pedia a outros irmãos. Quem tinha o que vestir, não ia pedir a outros irmãos. Mas todos eles, porque estavam com cuidado, com atenção, eles sabiam que esta ou aquela família estava com alguma dificuldade, estava com alguma necessidade. Então partilhava, versículo 45, segundo a necessidade de cada um. Ninguém recebia a mais. Aliás, em Atos 6, nós vamos encontrar que houve aqui um pequeno problema, que se tornou um enorme problema, mas para o qual houve a solução do Espírito Santo. E então, este cuidado, esta atenção, tem a sua parte prática, de saber dar, receber na medida certa. Nunca era demais, versículo 45, nunca faltava. Porque uma família com mais posses não ia procurar ajuda financeira para comprar os seus bens alimentares. Ao passo que uma família com menos recurso não precisava de gritar por socorro. Ajudem-me, estou atolado, não consigo comprar comida. E era aqui que se revelava o cuidado, a proximidade, a atenção. Conseguimos perceber então, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, porque eles estavam atentos, eles eram próximos, mas eles agiam. Esta igreja era uma igreja ativa, era uma igreja viva e era uma igreja atenciosa. O amor que líamos há pouco no texto bíblico em Colossenses era a gênese desta comunhão. Porque tudo era feito com amor. Não havia o desejo de protagonismo. E quando isso aconteceu, foi claramente denunciado e foi eliminado com Ananias e Safira. Mas a partilha de experiências levou a um crescimento interior. E podemos ler o versículo 47, também exterior. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A comunidade cuidava, amava dos seus, sempre na medida das suas possibilidades e necessidades. O ano passado, e há 2 anos, fizemos um levantamento no culto aniversário de uma oferta para custear, para ajudar os acampamentos de verão. Nem todos solicitaram esta ajuda. Porquê? Não tinham necessidade. Estamos a ver a aplicação, irmãos? Agora, aqueles que têm necessidade, precisam, não vão ficar à espera, não vamos aos acampamentos porque não temos dinheiro. Estamos a perceber, irmãos, a aplicação prática, um exemplo apenas que nós podemos fazer deste versículo 45, segundo as necessidades de cada um. Há muitos mais exemplos e todos eles devem ir na direção deste versículo 45. Mesmo que não tenhamos de vender os nossos bens, as nossas casas, as nossas quintas, os nossos apartamentos ou os nossos carros para auxiliar outros, não significa que tenhamos de desvalorizar a comunhão. Não podemos desvalorizar a ajuda, nem tampouco revelar uma insensibilidade para as necessidades básicas de cada um. A Igreja
Versículo 42, perseverava na comunhão. Versículos 44 e 45, não deixava que os seus tivessem necessidade. À medida das suas possibilidades, a Igreja conseguiu responder às necessidades dos seus membros. E esta foi a consequência da liberdade de movimentos, ou se preferirmos, do mover do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. É bom que isto aconteça na nossa Igreja. É bom que a primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu possa refletir o versículo 42. Sermos perseverantes no ensino, no estudo da palavra. Sermos perseverantes na comunhão. Que cada um de nós saiba dar liberdade ao Espírito Santo para se movimentar entre nós e gerar este tipo de consequências. Estarmos a cuidar uns dos outros. Sermos próximos uns dos outros. Sermos cuidadosos uns com os outros. Tenho um desafio para todos. Versículo 42. Investamos na comunhão. Investamos na partilha de momentos. Vamos investir na partilha de uma refeição. Talvez ao domingo seja mais fácil, porque estamos juntos. Segunda a sexta estamos a trabalhar, não estamos em casa. Talvez ao sábado, talvez ao domingo. Mas era bom que a nossa igreja criasse o hábito de se convidar para uma refeição. Para um tempo muito importante, que é a troca de afetos. Nós vamos ter o passeio da igreja em junho. Vamos poder partilhar a refeição? Vamos. E agora os irmãos sabem perfeitamente que quando se vai ao passeio da igreja temos sempre muito que comer. Há sempre alguém que partilha muito. Não é porque ele leva ou não leva. Não. É uma partilha. É uma partilha de comida, sim, mas é uma partilha de experiências. Eu gostei mais daquilo, eu gostei mais dali. Vamos acolá, irmãos, e é um tempo muito bom. Fica já o apelo. No dia 10 de junho vamos participar no passeio da igreja. Mas é bom nós estarmos juntos. Estamos a ver aqui, versículo 42, é a partilha de momentos. Irmãos, isto vai fortalecer-nos como igreja. A quem está aqui em Viseu há menos tempo, a quem está há poucos meses, ou há 1 ano, 2 anos, venha, envolva-se. Não fique cá à espera que vão ter consigo, que o chamem. Envolva-se, partilhe, dê de si. Quem está há mais tempo, vá à procura do outro, chame. Porque isso fortalece-nos em Deus. Versículo 42 diz-nos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A igreja sentiu o mover do Espírito Santo quando recordava o memorial da ceia. Aqui aparece como o partir do pão, e este era um dos momentos mais importantes das reuniões da igreja cristã nos primeiros dias, e nós percebemos porquê. Antes de ser preso, antes de ser condenado, Jesus partiu o pão com os discípulos, ensinando-os de que aquele pão simbolizava o seu corpo, que haveria de ser entregue em favor da humanidade, e que o vinho representava o sangue que ele iria derramar para limpar os pecados, não apenas dos 12, mas de toda a humanidade que cresce e que aceitasse Jesus. Também após a ressurreição, quando 2 dos discípulos iam a caminho de Emaús e iam tristes, eles não reconheceram Jesus, eles estavam cabisbaixos porque já se falava, já tinham ouvido, mas não viram Jesus e ele já deveria ter ressuscitado. Eles não reconheceram Jesus, mas quando chegou o momento de partir o pão da refeição, Jesus partiu o pão e então, naquele momento, quando Jesus abençoou, eles perceberam que era Jesus. Então, este gesto ganhou contornos simbólicos de uma grande importância para a igreja. E por isso, versículo 42, eles perseveraram em mantê-los. Não foi uma tradição. Não foi um ritual. O partir do pão era uma identificação espiritual daquelas pessoas com o Senhor das suas vidas. Era uma alegria, e lemos aqui em Romanos, no capítulo 5, os versículos 1 e 2, nós estamos justificados com Deus através do sacrifício de Jesus, e então era este memorial que era recordado, que era enfatizado pela igreja. Eles celebravam o momento da morte dolorosa, o momento da morte sacrificial de Jesus, porque esta morte dolorosa e sacrificial lhes dava a esperança, a certeza da eternidade, a certeza do perdão de todos os seus pecados, ou se preferirmos Romanos 5:1. E esta era uma senha identificativa entre todos os crentes e Jesus.
sabendo que não estavam obviamente a comer literalmente o corpo de Jesus, porque aquele pão recordava o pão do céu. Não o maná que Deus deu através de Moisés, porque este no dia a seguir estava estragado, mas como Jesus diz em João no capítulo 6, Ele é o pão do céu, Ele é o pão da vida, porque Jesus está vivo. O dia seguinte não significa que já não é válido o sacrifício de Jesus. Não, o seu sacrifício é sempre válido porque Jesus está vivo. 42, versículo 42, estamos a ler? Partir do pão era sinónimo de uma celebração da vida. E em algumas igrejas, o memorial da ceia era uma refeição comunitária. Daí nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo a orientar, a corrigir a igreja em Corinto, porque eles celebravam a ceia numa refeição, aquela que é chamada também ágape. Quando nós lermos algum comentário, ouvirmos alguma pessoa a falar da ágape, da refeição comunitária, porque era uma refeição de amor, uma refeição em que a igreja ia partilhando também a comida uns com os outros. Era uma expressão de comunhão espiritual. O ensino, a comunhão, mas o memorial. Recordar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Com este memorial, todos eram fortalecidos uns pelos outros, porque recordavam uns aos outros. Estamos perdoados. Estávamos a entoar um cântico muito interessante. Eu sei que foi pago um alto preço para que, ajudem-me, contigo eu fosse meu irmão. Estamos a ver a importância de nós celebrarmos a ceia. Não é só que eu estou perdoado, nós estamos perdoados, nós estamos salvos. E agora, olhando para o versículo 42, percebemos porque é que a igreja perseverava no partir do pão. Eles estavam perdoados, estavam absolvidos pelo sacrifício de Jesus. A influência, a mudança que o Espírito Santo operou naquelas pessoas levou-as a compreender que a vida ia além do emprego, da família. A vida vai além de outras preocupações. A vida vai além dos impostos, dos baixos salários, das péssimas condições de trabalho. A vida vai muito além das dores físicas. A vida é mais do que nascer, crescer e morrer. Viver é ter a certeza do perdão através do sacrifício de Jesus em nosso lugar. E a igreja em Jerusalém fortaleceu-se, consolidou-se neste mesmo memorial, nesta fé, nesta convicção. Este investimento no partir do pão, na memória do sacrifício de Jesus, tornava aquelas pessoas mais próximas, identificadas umas com as outras, não porque fossem do mesmo clube, ou porque votassem no mesmo partido, ou porque tivessem os mesmos gostos musicais, culturais, etc., mas porque tinham Jesus como o Salvador das suas vidas. Porque tinham a certeza de que estavam absolvidas por Jesus. Na semana passada nós celebrávamos a ceia e sentíamos alegria, a alegria de sermos um só corpo, um corpo unido em torno do sacrifício de Jesus. Nós sabemos que a participação na celebração da ceia não nos salva, não nos perdoa, não nos dá graça, não nos torna mais santos, mais puros, mas recorda-nos como Deus nos ama a ponto de enviar o seu Filho. O seu Filho que morreu em nosso lugar. E esta era uma atitude que a igreja em Jerusalém não deixava cair. Este foi um memorial que a igreja em Jerusalém não passou para segundo plano. Versículo 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Da próxima vez que nós celebrarmos a ceia, vamos recordar que estamos identificados pela mesma fé, pela mesma confiança na eficácia e na suficiência do sacrifício de Jesus em nosso lugar. E agora chegamos à parte final do versículo 42. Ajudem-me, irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é fundamental para que a igreja se estabeleça, para que a igreja se consolide. A oração é fundamental numa igreja conduzida pelo Espírito Santo. Voltando ao primeiro item, o ensino apostólico ia no sentido da oração. Porquê? Porque eles aprenderam com Jesus.
Porque eles perguntaram ao Mestre, ensina-nos a orar. Tal como João também ensinou os seus discípulos. Mas mais do que eles estarem a ouvir, eles ouviram e viram o Mestre a orar. Aprenderam com Jesus a importância da oração, que era diferente daquela que o judaísmo praticava. Existiam 3 momentos da oração. Aliás, este mesmo livro de Atos vai revelar como Pedro ainda ficou durante algum tempo preso a uma tradição. Era o tempo de orar. Era o momento de orar. Mas a igreja, versículo 42, revela que estava a investir na oração. Com Jesus, não eram as repetições ou as rezas, mas as conversas sinceras com o Pai. Eu digo, em Jesus. Porquê? Porque Jesus deu o exemplo aos apóstolos. Quando eles estavam ao lado de Jesus, eles viram como Jesus agradeceu e disse: Pai, graças te dou porque te revelaste aos mais humildes e não aos mais importantes, aos que se acham mais importantes. Eles viram como Jesus orou quando multiplicou os pães e os peixes. Ou quando Jesus esteve a orar. E até chamou 3 deles para orarem consigo, porque ele ia ser preso. Jesus não foi um mestre da teoria. Ele ensinou a orar, mas ele deu o exemplo. Ele exemplificou. E a igreja sai fortalecida quando ora. Herodes, a determinada altura, mandou prender Tiago e matou. E viu que esta atitude lhe provocou uma subida nos índices de popularidade, nas sondagens. Então fez o mesmo com Pedro. Mandou prender Pedro para depois o matar. Mas a igreja esteve a orar em favor da libertação do apóstolo. E quando Pedro saiu de uma forma milagrosa, o anjo libertou e ele caminhou e foi aonde? À casa da mãe de João Marcos. Porquê? A igreja estava lá a orar por ele. Irmãos, a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, ora, fortalece-se na oração. A igreja que está submissa à vontade do Espírito Santo procura estar sempre a interceder uns pelos outros. Eu gosto bastante deste momento em que as crianças vêm aqui à frente. Eu não olho para o futuro da igreja. Eu olho para vidas amadas pelo Senhor Jesus e dou graças a vós, pais e avós, que trazem os vossos filhos e netos ao culto. É excelente, porque elas podem ouvir falar do amor de Jesus e nós orarmos por elas. E orem por elas. Orem por cada uma destas crianças para que elas recebam Jesus como o Senhor das suas vidas. E nós precisamos de orar por elas. Querem ver, irmãos, quando Barnabé e Saulo sentiram que era o mover do Espírito Santo para os encaminhar para a obra missionária, o que é que a igreja fez? Orou. Então, a oração é um investimento, não é uma perda de tempo, não é gastar tempo, é passar tempo em conversa com Deus. A igreja ora. Irmãos, estes são apenas alguns exemplos de como a oração foi um fator de proximidade, do fortalecimento da comunhão da igreja pela ação do Espírito Santo. Terça-feira, nós temos o culto da Semana Universal da Oração, onde vamos reunir-nos, as igrejas evangélicas aqui de Viseu. E não é para ficarmos de fora. São eles, são os outros, e nós não oramos. É para nós estarmos a participar. Quarta-feira, 21 horas, estamos aqui. Todas as quartas-feiras, irmãos, nós estudamos a Bíblia, nós louvamos, mas nós oramos. Nós temos pessoas por quem oramos. Oramos por cada um dos diferentes ministérios. Temos outros assuntos, desde os irmãos que estão doentes aos outros que estão ausentes. Nós queremos orar e queremos estar presentes na quarta-feira para orar. Em casa, nós somos convidados a orar. A sós, nós somos convidados a orar. Mas é importante olhar para o versículo 42 e perceber que a igreja perseverava nas orações. Cuidado, atenção e ação. Vamos pôr em prática agora. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelos irmãos. Se nós entoássemos outra vez um dos cânticos que adorávamos, com os quais adorávamos ao Senhor, nós estávamos a falar exatamente da comunhão. Uns dos outros. Uns pelos outros. Nós orarmos uns pelos outros. É bom nós fazermos. E vamos fazê-lo agora. Vamos ser uma igreja movida pelo Espírito Santo.
Mas eu quero convidar a que possamos orar por alguém que ainda não conhece Jesus. Talvez este seja o passo que nós devamos dar agora. Orar por alguém dos nossos relacionamentos que ainda não conhece Jesus, que ainda não aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida. Por alguém que ainda não está em comunhão com Deus. Vamos fazê-lo agora. Eu quero convidar a que possamos ficar alguns instantes em oração silenciosa e orar por alguém que esteja presente hoje aqui e alguém que ainda não conheça Jesus. Alguém que tenha prazer de orar. Por quem tenha o prazer de orar. Ore, interceda por esta pessoa. Agradeça por esta vida. E por aquele que ainda não conhece Jesus. Eu depois vou encerrar este tempo. Mas agora quero convidar a que nós, silenciosamente, dos nossos lugares, oremos pelo menos por 2 pessoas. Alguém que esteja aqui hoje e alguém que ainda não conheça Jesus. Senhor Jesus, nós damos graças porque um dia Tu vieste ter connosco, porque Tu entregaste o Teu corpo e derramaste o Teu sangue em nosso lugar, para nos perdoar, para nos purificar. Somos agradecidos, porque em Ti somos mais do que vencedores, porque Tu nos perdoas, Tu nos absolves, Tu nos salvas e Tu nos elevas a uma condição de filhos de Deus. Filhos amados. E pedimos-te que sejas Tu, querido Espírito, a conduzir as nossas vidas para que possamos dar sempre glória ao Pai, possamos exaltar sempre a pessoa do Senhor Jesus e que possamos falar dele a alguém que ainda não Te conhece. Dá-nos esta sabedoria, dá-nos as Tuas palavras, dá-nos a consciência do momento certo para falar, para que seja pela Tua ação, não pelas nossas palavras, mas pelo Teu poder, que estas pessoas Te aceitem, Te recebam e possam um dia estar connosco a celebrar-Te, a celebrar quem Tu és. Pai, seja engrandecido na nossa vida. Querido Espírito, leva-nos sempre a refletir quem Jesus é. Senhor Jesus, seja exaltado em nós. Obrigado. Pedimos e agradecemos tudo em Teu nome. Amém. Quero convidar a que possamos ficar em oração silenciosa. Ao escutarmos o poslúdio, e nós vamos agora ter a oportunidade de ficar a sós com o nosso Deus. Vamos falar com Ele. Eu quero desafiar a que na terça-feira estejamos juntos, às 21 horas, em uma boa representação, no culto da Semana Universal de Oração. Na quarta-feira, aqui, possamos dar sequência, aplicação a Atos, capítulo 2, versículo 42.